Então, estenda a mão para cá, vamos orar. Pai, quero me colocar diante do teu altar, para que seja feita a tua vontade, me usa na ministração dessa palavra, na sequência dessa série de ministrações, para que venha a ser algo agregado sobre as nossas vidas, que haja entendimento, sabedoria, que o Senhor possa ministrar os nossos corações de forma poderosa, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Estou falando sobre a presença de Deus, vou continuar falando sobre a presença de Deus. Eu falei na primeira ministração dessa série sobre lugares de intimidade. Falei sobre o jardim. Amém, amados? Depois damos sequência no que foi ministrado, nós ampliamos para uma outra área onde eu falei de montes, momentos de decisão, ou quais são as decisões que nós tomamos diante de inícios na nossa vida. Eu continuei a série falando agora sobre como se portar diante da presença de Deus, de atrair a presença, buscar a presença e todas essas coisas eu falei na quinta-feira passada, tem as ministrações lá no YouTube também, e hoje eu vou dar sequência um pouquinho, falando com o pastor, como a gente deve reagir ou tomar decisões após ter um encontro com Deus, após ver a presença, após ter uma experiência com Deus, e como nós devemos agir, e eu estou usando o exemplo de Davi, amém, amados? De como a gente se portar, onde a gente não falhar, onde a gente não errar, e creio que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Estou caminhando para o final dessa série, que provavelmente devo acabar quinta ou domingo que vem, em nome de Jesus, né? Se o Senhor me permitir, a gente deve fechar já nesse mês de março, dentro de outras coisas, temos diversas atividades abençoadas, amém, amados? Deixa eu reforçar, venham nesses próximos dias daquilo que Deus vai fazer, tem muita coisa boa para abril também, né, pastora Maia, Deus é conosco, vamos lá? Então vamos seguir. Davi trouxe a arca da presença de Deus. Davi teve um encontro com Deus poderoso. Num primeiro momento, esse encontro gerou temor. Quem estava na quinta-feira aqui? Alguém estava no culto de quinta? Então, né, assista no YouTube também, ou no Facebook lá, para você se inteirar de... É claro, um culto vai falar independente, Deus vai falar, mas você vai conseguir construindo algo assim, é mais fácil para você entender. E eu falei um pouco da história de Davi, ele gera temor, acontece um monte de situações, coisas se movem, né? Ele aprende a ter temor do Senhor, ele traz a arca no padrão de Deus, ele aprende a se comportar no padrão de Deus, sacrificando, andando, fazendo conforme a Bíblia nos orienta. Olha para quem está do seu lado, falar, adorar a Deus também tem que ser do jeito que Deus quer, amém? Não adianta eu achar que... Alguém já foi em um restaurante? Aqui alguma vez? Alguém já pediu uma coisa e veio outra? Na verdade tem coisa que você não vai tomar. Eu não tomo refrigerante também. Se por exemplo eu pedir um suco e eles me trouxerem refrigerante, eu não vou tomar, porque não faz bem para mim, eu não gosto, eu não tomo refrigerante há muito tempo. Eu, Fábio, você olha para quem está do seu lado e fala, você é livre, meu irmão. Amém, amados? Mas dentro de outras coisas, ok. Deus também tem coisas que Ele recebe, Ele fala, tem coisas que Ele não recebe como adoração, tem coisas que para Ele não é, por mais que você fale que para Deus não é. Então é importante a gente saber disso. E Davi tem encontro, ele é abençoado por Deus, ele sente a presença voltar para a casa do Senhor, todas as coisas acontecerem, e daí entramos aqui, ó. Vamos lá comigo, leia 2 Samuel 6:20, deixa eu liberar aqui, ó, em nome de Jesus. Ok, vai, leia comigo aqui o texto, 2 Samuel 6:20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, saiu e lhe disse, que bela figura fez o rei descobrindo isso aqui, vamos até aqui. Primeira coisa, quem é abençoado deseja abençoar. Uma vez você tem um encontro com Jesus, uma vez você começa algo com Jesus, você tem que despertar isso. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós não devemos ter só um encontro com Jesus, nós devemos ter encontros diários com Deus. Amém? É muito normal num primeiro momento, quando você aceita Jesus, primeira vez que você vem na igreja, ou você começou a vir na igreja, você quer compartilhar isso com todo mundo. Quem já fez isso? Aí chega para sua casa, você quer contar, você quer uma oportunidade para contar quando você vai para o seu trabalho ou para algum lugar, mas aqui Davi está mostrando um padrão que a gente tem que manter, amém, amados? Qual que é? Eu sou abençoado, eu tenho que procurar abençoar os outros, né? Esse desejo, essa vontade, porque a gente começa a tornar as coisas sobrenaturais, naturais para nós, e é normal, só a gente não pode ter esse coração egoísta. Quem Deus já falou com você num culto? Claro que sim, porque você está aqui, é domingo à tarde, você está aqui no culto. Domingo à tarde você podia estar fazendo, sei lá o que você podia estar fazendo, que eu nem sei como é que é mais não ir domingo para a igreja, mas obviamente, sei lá, o que passa na TV, o que mais, olha para quem está do lado e fala, você escolheu vir na igreja, né? E é óbvio isso, ok, estamos aqui, agora, isso não pode, a gente não pode perder isso, sabe aquela coisa, amados, de que assim, ó, no começo você chamava todos os teus amigos, todas as outras pessoas e começou a receber uns não, umas coisas, já começa a desistir disso. Olha para quem está do seu lado, fala, não desista. Olha para outra pessoa, fala, mantenha acesa a chama do primeiro amor. Não é verdade? A gente tem que amar as pessoas, convida, fala. Davi, o que ele faz? Davi, ele é abençoado, a primeira coisa que ele vai fazer, depois que a presença chegou na cidade que ele trouxe, ele se sentiu abençoado por Deus, porque Deus se alegrou na primeira vez, deu ruim no caminho, nessa vez a arca chegou,
foi cumprido aquilo que ele desejava, aquilo que era desejo do seu coração, e ao invés dele simplesmente se alegrar só com aquilo, ele vai, e o que ele vai fazer? Voltando Davi para, o que ele foi fazer? Abençoar a sua casa. Deixa eu te falar aqui, não desista da sua casa, em nome de Jesus. Amém? Mas você já está aqui, mas tem toda a sua família, sua descendência, as pessoas têm que vir, em nome de Jesus. Não desista daquilo que Deus pode fazer e vai fazer de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Você é abençoado, abençoa, em vez de amaldiçoar, que é o que eu quero falar na sequência aqui. Posso? Vai. Mesmo versículo, lê de novo para a gente fixar esse texto. Voltando Davi para abençoar a sua casa, quem veio? Filha de Saul, o que ela estava fazendo? Saiu. Um está voltando, outro está saindo. Um está chegando, um está saindo. Deixa eu explicar. Coloco diante de vós, Deuteronômio, bênção e maldição. A maldição sempre vai vir contrária à bênção de Deus. O que quer dizer isso, pastor? Uma vez que eu tenho encontro com Deus e volto para abençoar, para agir conforme aquilo que Deus fez, é natural que o espírito desse mundo, o maligno, o mundo jaz no maligno, vai querer vir contra aquilo que eu tenho para fazer. Davi está vindo para declarar uma palavra de bênção, Mical, o espírito de Mical vem para o confronto daquilo. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês ou não? Para quê, pastor? Principalmente para tirar a alegria. Amém, amados? Você tem algo, Deus fez algo. Alguém já viveu isso? Voltou da igreja, ai meu Deus, foi uma bênção, Deus falou comigo, voltou no culto, chegou lá um problema em casa. Ou está indo no caminho, acontece alguma coisa, ou tem um ataque de alguma coisa, né? Ou dá ruim alguma coisa, ou estraga um negócio, ou faz alguma coisa. Em nome de Jesus, querido, fica com a promessa de Deus. O que é interessante quando a gente percebe aqui é literalmente isso. Enquanto um está vindo para abençoar, o outro está Olha bem nas descrições bíblicas disso. Porque Davi vai chegar e a bênção é maior que a maldição. A maldição dura algumas gerações, a bênção dura 1000 gerações. Davi está vindo para abençoar a casa. Quando está vindo para abençoar, quem não quer ser abençoado vai querer sair. E vai querer sempre vir num confronto com algo contra você. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês ou não? Então você tem que ter esse coração, essa postura no quê, pastor? Quando Deus me abençoar, quando as promessas se cumprirem na minha vida, quando as coisas estiverem acontecendo, é o tempo de saber se posicionar, de querer abençoar. E é o tempo também de entender que a maldição vai vir contrária à bênção. O cenário do mundo, as coisas vão querer se comportar num padrão diferente daquilo que tem que acontecer. Enquanto Davi está chegando, a bênção está saindo, a maldição está saindo no confronto, está indo encontrar com ele, saindo ao seu encontro. A Bíblia fala que a gente pode escolher bênção ou maldição. Como é que eu escolho bênção ou maldição? Olha para quem está do seu lado e fala, obedecendo. Sempre que Deus mover, alguma coisa acontecer na sua vida, você vai ter uma oportunidade de obedecer a Deus. Ou uma oportunidade de desobedecer a Deus. Muito natural. Hoje eu estava conversando com uma pessoa de manhã, a pessoa estava me falando isso. Saindo das drogas, está lutando com as drogas, com outras coisas, falou, diversas vezes, pela primeira vez, eu saí de um lugar, de uma situação, e eu tive diversas oportunidades de voltar a fumar, voltar a beber, e eu não fiz. Acabei de vir do encontro com Deus, de coisas que Deus fez comigo, eu vou ter a oportunidade de viver da bênção ou colher da maldição. Olha para quem está do seu lado e fala, escolha a bênção. Amém, amados? E é o que vai acontecer, você vai estar chegando para abençoar, os confrontos, as coisas vão vir, muitas vezes da sua própria casa. Muitas vezes daqueles que são próximos a você. Mical era uma das esposas de Davi, na verdade a primeira que foi dada para ele como esposa, depois foi tirada. Mical tem todo um enredo que a gente poderia falar, não vamos falar das feridas da alma de Mical, das coisas que aconteceram com ela, mas eu quero falar desse espírito de Mical e do que representa o nome. Vocês estão comigo aqui? Então, ok, posturas que temos. No cerne de todas as ministrações está aquilo que eu falei todos os cultos e tenho falado. Eu tenho sempre a oportunidade de ter um lugar de decisão. E aí, o lado que eu decidi, eu estou mostrando para vocês sempre os positivos e os negativos. Você decide por fazer a vontade de Deus, dá boa. Você decide por fazer a sua vontade, o seu desejo, querido, olha para quem está do seu lado e fala, aí dá ruim. Né? A Bíblia fala, muitos caminhos para o homem parecem caminhos de bem, mas levam a caminhos de morte. Jesus mesmo fala, eu sou o único caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não tem outra forma. Vocês estão comigo, amados? Próximo, vamos lá, mesmo texto ainda. Voltando-se Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro, saiu a encontrar-se com ele, ele disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio. Qual que é? Para quem estava no culto passado, a Bíblia fala que Davi dançou com todas as suas forças. Ele estava usando uma estola sacerdotal. A estola sacerdotal é como se fosse um tipo de um saião assim. Amém, amados? Que era o tipo de roupa que eles usavam dentro de todas as questões. Parênteses também, porque eu já escutei muita bobagem disso, que tem gente falando aí que Jesus usava roupa de mulher e outra coisa. Você não entende nada de Bíblia.
Você está escutando isso da voz dos outros, você não entende nada de contexto, você não entende nada de cultura. Sinto te dizer, você é falta de inteligência usar esse argumento aqui. Amém, amados? A roupa de todo mundo era daquele padrão por causa de um padrão cultural, por causa de um padrão de facilidade para como ia fazer todas as coisas naturais, né? Não usava cueca, não usava essas coisas, amém? Inclusive, para quem fala que Jesus usava roupa de mulher, deixa eu deixar bem claro, Paulo fala na Bíblia para homem e mulher ter cabelo diferente, para que fique bem claro e não haver, vocês estão aqui comigo? Dúvida. Quem está aqui comigo? Amém? Então que fique bem claro, registrado na internet. Que eu escuto essas histórias de uns falta de inteligência, que não entende nada de cultura nem de nada, e quer inventar um troço que só Jesus. Jesus usava roupa de homem e era bem homem. Não tem a menor dúvida. Por que não casou então? Porque ele tinha uma noiva. Ele é um espírito antes dele se manifestar em carne. E é a igreja. E ele só vai casar com a noiva dele. Uma só. Um casamento, uma esposa, um homem, uma mulher, Adão e Eva. Amém, amados? Amém, amados? Glória a Deus. Parênteses assim, né? Para colocar. Então Davi estava dançando com todas as forças. Naquela cultura, era muito mais normal a gente ver as pessoas nus. Pensem comigo, não tinha banheiro de porta fechada, todas as coisas, as pessoas tomavam banho. Amém, amados? Com águas, é diferente culturalmente. Quem sabe você não entende muito disso, mas quem foi criado no sítio ou em outras culturas, sabe que as coisas são um pouco diferentes nesse cenário. Então não tinha maldade, mas o que Mical faz? Mical faz o seguinte, ela vê Davi dançando, e a Bíblia diz que ele dançou com todas as suas... Pensa, o maior guerreiro de Israel, o rei de Israel, usando todas as suas forças, não é para matar um gigante, nem para derrubar ninguém, é para adorar o Senhor. Um Deus que ele não vê. Vocês estão aqui comigo, amados? E dançava, e por que está falando? Porque o espírito de Mical é literalmente a maldição, a parte do Satanás, da voz de Satanás, ela faz isso. A maldição coloca o foco em você e na sua imagem para os outros. Deixa eu trazer para o nosso contexto agora, tomadas de decisão. Quem está aqui comigo? Vão haver momentos em que você vai ter que se humilhar, se parecer diferente, se fazer, para que Deus possa ganhar alguém. Em alguns momentos você vai ter que escutar a coisa dos outros, aguentar desaforo dos outros, para que vidas sejam salvas. Você vai ter que fazer. Vocês estão aqui comigo, amados? E não vai poder se preocupar com a sua imagem. Só que é isso que Satanás quer fazer, ainda mais nessa geração. A preocupação é com a minha imagem e... Vou trazer na prática. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Estou lá numa festa, eu sou o único que não bebo, não fumo, não faço nada, mas eu acabei de entrar na faculdade, preciso me enturmar com a galera, preciso estar junto com todo mundo. Aí a pessoa, o Mical, já quer focar nisso. Não, faz sim, porque se não fizer, olha como é que você vai se parecer. Olha o que os outros vão pensar de você. Quem está me entendendo aqui? É isso que o espírito de Mical faz. Mical significa semelhante a Deus. É bonito de pensar semelhante a Deus, mas aqui não é nesse sentido que a gente está vendo. A gente pode olhar pelo lado positivo, mas o lado negativo é... Mical quer tomar o lugar de Deus. Mical quer preocupar com as coisas da nossa relação em vez de preocupar com essa relação. Estou conseguindo me fazer entender, amados? O que o Espírito vai querer falar para você de Mical, nesse sentido que a gente fala, dessa esfera é, olha, cuidado com a tua aparência, cuidado com aquilo que você possa parecer, cuidado com as coisas. Nós não temos reputação, irmãos. As coisas loucas desse mundo confundem as sábias. O que é normal para as pessoas do mundo, para nós é loucura. O que é loucura para as coisas, para a carne e as coisas do Espírito são loucura. Sim ou não? Sim, é totalmente contrário, é inverso, graças a Deus. O reino espiritual de onde nós participamos realmente, quem nós somos, onde as coisas estão estáveis, não muda. Porque está falando isso, é assim mesmo que o Espírito quer fazer. Deixa eu exemplificar aqui, posso ou não? É aquela preocupação com a sua imagem, com as coisas, como você vai se parecer. Os jovens que vão para a escola, vocês vão para a escola ainda? Vão na escola? Vocês vão para a escola? Quem vai para a escola aqui? Tem alguém na escola? Não tem mais jovem nessa igreja? Jesus me ajude. Amém, graças a Deus. Escuta a pessoa mais... Vocês são tudo adultos, assim, mais velho? Quem tem 100 anos? Okay. Tem jovens, vocês vão para a escola ou não? É a preocupação em o que os outros vão pensar de vocês. Ai, não posso falar isso, senão vão pensar que... Irmãos, isso aí é Mical falando. Não importa o que vão pensar de você. Cabe a mim agradar a Deus ou agradar homens? Você fica construindo uma imagem para agradar as pessoas que não vão fazer nada para a tua vida. Quem te salva é Jesus. Não é seu professor, seu amigo da escola, quem te salva é Jesus, nem é o seu pastor, nem ninguém. Você não precisa fazer nada para me agradar nessas questões. Graças a Deus, eu sou liberto dessas coisas. Essa é uma das coisas que mais Deus me libertou. Preocupação com a imagem. Antes eu era preocupado com andar com o cabelo penteado toda hora. Usava gel. Eu trabalhei até com o pessoal do Rio de Janeiro, eles ficavam tirando sarro de mim. Por que você usa gel? Lá no Rio não usa, né? Por que
que você usa gel? Que coisa horrível. Né? Ok, por que você está falando isso, pastor? Tem uma hora você tem que ser liberto. Não estou dizendo para você andar desleixado. Olha para quem está do seu lado e fala, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é, sabe a preocupação do que os outros vão pensar de mim? E os outros não pagam minhas contas, não me salvam, ninguém me salva. Quem me salva é Jesus. A minha preocupação não é com homens, mas com aquele que pode livrar minha alma do inferno. É ele que eu tenho que agradar, é dele que eu tenho que ter temor. É o que Davi aprende. Olha, eu entendo que eu estava dançando e fazendo as coisas, mas eu estava fazendo aquilo para Deus. O que os outros vão, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Tinha uma música antiga dessa. Você lembra dessa música? Não, ela talvez seja mais velha que você de idade. Quem não conhece essa música? Quem conhece? Ó, meio, deu boa. Você lembra, né, Will? É que o Will não cresceu na igreja, ok. Então tá. Vocês estão comigo aqui? Ontem, por exemplo, fui comendo num lugar à noite lá. A palavra já estava preparada, inclusive. Eu estava saindo do lugar assim, ó. E o Espírito Santo falou assim, o restaurante está vazio. Você pode ir lá falar de Jesus para a pessoa do caixa ali que estava te atendendo. A pessoa atendeu super, super gentil assim. Daí eu naquela, ai Deus, o senhor sabe que eu não evangelizo muito mulher não. Pode dar um mau testemunho, falar as coisas. Aí o Espírito Santo falou, você está com mais 2 pessoas aí, não tem problema nenhum. Mas sabe aquela coisa de você fica, na verdade você quer dar uma pedalada assim, né? Quer dar um golpe no próprio Espírito Santo de Deus, que criou a terra, né? Falei, tá bom, Jesus. E ele falou, se fosse antes, você já ia chegar falando de Jesus. Cuidado, hein? Eu falei, não, senhor, vou voltar, vou evangelizar a pessoa. Fui lá, falei de Jesus, falei das coisas. Parece uma pessoa louca, porque eu não estava nem vestido de pastor, estava de camiseta. Né? Não sei se tem roupa de pastor, mas eu nem pareço pastor também de nenhuma forma. Hoje eu estou até meio parecido com blazer, assim. Né? Mas, ok, estava lá, fui, falei de Jesus. Mas, vocês estão aqui comigo, amados? Chegou uma pessoa lá, ficou escutando, não sabia se ela estava escutando, se estava gostando ou não. Ficou me olhando com uma cara meio assim... Tipo, né, amém. Eu acho até que era crente, pelo que eu pude perceber assim. Fui, evangelizei a pessoa, fiz uma oração rapidinho, porque não tinha ninguém, né? Eu falei, você pode orar? Como assim? Não, vou fazer uma oração, você repete aqui. Orei e tal. Os outros que estavam comigo oraram junto. Mas a questão é não estar preocupado com como eu vou me parecer. Não estar me preocupado com a imagem que eu estou tendo diante das outras pessoas. Essas outras pessoas que estão preocupadas com a imagem diante delas, no momento que você tiver dificuldade, não são elas que vão te ajudar. Já deixa eu te avisar. Vocês estão aqui comigo, amados? A minha maior alegria com quem que eu tenho que estar junto é com o Espírito Santo eu falo do modo de me portar, dessas coisas, dessas questões, porque igual, antes eu ficava preocupado se meu cabelo estava penteado, se as coisas estavam assim, eu tento ficar assim meio aparentar, eu sei quem eu represento, mas tem horas, amadas, que você não liga mais o que está acontecendo. Esse dia eu fui ministrar numa conferência, estava pintando minha casa, e daí eu não vi, eu saí com os antebraços tudo pintado aqui. Eu fui pregar numa conferência e pregando tal, e estava ao vivo, todo mundo falando, acabou a ministração, falou que o comentário nos comentários, o pastor Fabinho deve estar pintando alguma coisa, que os braços dele estão tudo pintados, né? Tudo cheio de marca de tinta, assim, de coisa, né? E galera, se fosse em outras estações da minha vida, eu já ia chorar, ia falar, ai meu Deus, que horror, acabou minha vida, olha lá, agora todo mundo tirando sarro. Eu perguntei, Deus veio, irmãos? Veio. Vê os testemunhos, a pessoa foram curada? Foram, então estou feliz. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu não sou refém de nada dos homens. Eu não sou refém de nada dos homens. Imagine como você teria vivido se não precisasse agradar ninguém. Imagine onde você não teria se envolvido. Porque o Espírito Santo fala já dentro do seu coração. Sim ou não? Ele fala, não faça. Você já foi comprado por um alto preço, por isso que é ruim, você não quer fazer uma coisa errada. Amém, amados? Momentos de decisão. Momento de decisão, eu não escuto a voz de Mical, que está falando, olha como é que você vai se parecer para os outros. Eu sei o que eu estou fazendo diante da presença de Deus. Amém? Conseguiu me fazer entender nisso? Olha para quem está do seu lado e fala, você não tem mais reputação. É verdade. Não fala disso. E o fruto do Espírito é reputação. Não, o fruto do Espírito é outras coisas. Amém, amado? A gente passa por louco, passa por doido, mas na hora que precisa, eu já fui crente na escola. Na minha época eu tirava menos sarro também, porque graças a Deus eu tirava nota boa, quem tirava sarro eu esfolava na hora de mostrar a nota. Era o meu jeito de fazer bullying, eu também sabia lutar com as armas deles. Graças a Deus, Deus sempre me deu graça nisso. Né? Eu sabia tomar a espada do Golias, tem vezes que você tem. Amém, amados? Amém, amados? Tem vezes que você retoma as armas dos outros para mostrar para eles quem é que tem autoridade. Né? Então os outros faziam bullying comigo em umas coisas, eu também fazia bullying com os outros nas outras, naquilo que Deus me deu de graça. Por isso quem está na escola, seja bom aluno na escola.
Que aí não tem argumento com isso. Tira a nota. O professor fala um negócio, fala, então, até disso daí que eu não concordo, eu sei escrever o que você quer. Entendeu? Não tem problema nenhum com isso. Vocês estão aqui? Mas eu não me preocupo com ninguém, com o que eu vou parecer comigo. Cabe a mim agradar a homem ou agradar a Deus. Olha para quem está do seu lado e fala, livre-se de Micael. Instagram, Facebook, todos esses outros. Que ali é tudo mentira, irmãos. É tudo com filtro, tudo feito da melhor pose. Né? Tem gente que você vê ao vivo e vê na foto e fala, meu Deus do céu. Né? Assustador. Não, fala para quem está do seu lado, fala, não estou falando de você. Fala para essa pessoa, fala, você é mais bonito até pessoalmente. Né? Até você, Reinaldo, eu profetizo. Né? As máscaras vão cair, Reinaldo. Eu te avisei há 2 anos atrás, aproveita essa estação. Aproveita essa estação. Depois não adianta falar que Jesus voltou, hein? Ok, vai, vamos lá, brincadeira. O Reinaldo é inteligente. Vai, próximo. Quero andar um pouquinho, posso? Eu vou usar, como eu falei no outro, eu estou usando Samuel e estou usando Crônicas, que conta a mesma história. Olha a história de Micael. Olha Micael, todo mundo estava onde? Vindo trazer a arca. Todo o povo Davi tinha convocado para estar ali fazendo as coisas. Amém, amados? Mas Micael estava onde? Olha lá, 1 Crônicas 15, quando a arca da aliança estava entrando em Jerusalém. Onde estava Micael? Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Micael, filha de Saul, estava o quê? Não entendi onde ela estava? Estava o quê? E vendo ao rei dançando e folheando. Cadê? E folgando no seu. Deixa eu te contar uma coisa. Quem está na janela não percebe o que Deus está fazendo. Olha para quem está do seu lado e fala, sai da janela, meu irmão. Janela fala de lugar, de barreira, de estar fechado. Vocês estão aqui comigo, amados? Participe daquilo que Deus está fazendo. Dica para quem está na janela aí, me assistindo pela janela do navegador. É uma bênção, Deus pode falar através disso, mas vá para a sua igreja, em nome de Jesus. Escreve amém aí, né? No YouTube, se assistir essa mensagem, se tiver coragem. Não tem problema, eu também assisto mensagem pela internet, mas eu congrego. Eu vou lá no lugar onde está a presença de Deus. Da janela, às vezes, minha percepção é completamente diferente, porque eu não estou percebendo a presença. Tenho olhos, mas não vejo, tenho ouvido, mas não ouço, perco a visitação. Tem coisas que eu tenho que estar lá naquela experiência. Não dá para você casar pela internet, viver casado pela internet. Eu já escutei história de gente que namora pela internet, mas quer casar e quer a pessoa fisicamente. Relacionamento, Deus é um Deus de relacionamento. Olha para quem está do seu lado e fala, sai da janela. Da janela é assim, Deus está movendo na pessoa que está do seu lado, mas você está na janela, julgando, não gostando, desprezando a pessoa. Vocês estão aqui comigo, amados? Vou dar uma chave para vocês. Quem gostaria? Quem gostaria? Quando eu aprendo a contemplar, ao invés de julgar, porque o padrão nosso é assim, ó, se você me vê aqui com uma roupa, com um jeito, com um estilo, você vai traçar um julgamento de mim imediatamente. Se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, ó, tira lá perto do blazer, longe do blazer, e alguém me vê pregando assim, já vai julgar alguma coisa. Tá de camiseta, ó, postura de moleque, ó, alguma coisa. Inevitavelmente, é o padrão do nosso cérebro. Sim ou não? Normal. Ok, por que você está falando isso, pastor? Vamos lá, ó. Quem está da janela faz isso, estabelece julgamento. Agora, quem está participando entende o que está acontecendo. Dá para entender isso ou não? Por que você está falando isso, pastor? Porque assim, ó, por exemplo, eu estou aqui na adoração. Se eu estiver da janela, eu olho para a pessoa quebrantada, chorando, e eu falo assim, deve estar em pecado, tem alguma coisa ruim acontecendo, tem algo, Religião já faz isso, irmãos, é automático. Se eu estou aqui adorando e contemplando a Deus, e eu olho para uma pessoa quebrantada, algo já acontece dentro de mim, me conecto com Deus. Quem já viveu isso? Você vê alguém quebrantado, porque você sabe o que ela está contemplando, e você está no mesmo ambiente, você conecta naquele mesmo nível. Estou conseguindo me fazer entender? Chacoalha quem está do seu lado e fala, sai da janela. Amém, amados? Quem está na janela perde o tempo. Nós não vamos perder o tempo em nome de Jesus. Amém? Não vamos ficar a par do que Deus está fazendo. Não é o nosso DNA, não é o que a gente quer fazer. Nós vamos participar de tudo que Deus estiver fazendo nessa terra. Amém? Ao redor do mundo, em nome de Jesus. Ok. Quem fica na janela não percebe o que Deus está fazendo. Saia da janela em nome de Jesus. Venha para a igreja também, vá para a igreja, você que está em outra cidade, em nome de Jesus. Pode assistir o culto, é liberado, mas congregue em algum lugar. Amém? Glória a Deus. Vai, 2 Samuel 6:21. Disse, porém, olha, eu amo o jeito que Davi interage. Olha lá, vai. Ela começa a falar, olha como é que você pareceu para os servos, olha não sei o que, olha não sei o que lá, e o servo do seu servo vão falar não sei o que lá, e o servo vão falar não sei o que lá. Já foi, ó,
contra todo, para tirar tudo. Olha o que Davi responde. Olha o que Davi disse, porém Davi a Mical. Não entendi, perante quem? Perante quem? Que o quê? Antes que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse sobre o povo do Senhor, sobre o povo de quem? Não, antes ali, ele falou, chefe sobre o povo de quem? Ok, que é quem? Israel, perante o, me tem o quê? Me tem o quê? Dica para quem quer tomar decisões depois de ter um encontro com Deus, depois de Deus fazer algo na sua vida. Posso ou não? Posso? Para de focar nos outros, amém? E foca no Senhor. O abençoador foca no Senhor. Quando Mical fala isso, é interessante que Davi, ela está julgando ele. Davi não estabelece juízo nem julgamento nenhum sobre Mical. Ele só fala uma coisa: perante o Senhor. Que me fez o quê? O profeta ainda fez bem aqui. Me escolheu. Olha para quem está do seu lado e fala: eu sou muito especial para Deus. Porque você tem um chamado, um plano e um propósito específico. Se você não fizer no plano macro de Deus, Deus levanta um Davi para fazer no seu lugar. Quando Saul dá ruim, já tem um Davi lá atrás das malhadas. Agora, se eu fizer aquilo que o Senhor me escolheu, me separou desde o ventre da minha mãe. Vocês estão aqui comigo, amados? Todos vocês em todas essas coisas. Não dá para vir para a esquerda nesse tempo aqui. Ok. E o Senhor, olha, porém Davi Mical perante o Senhor me escolheu, a mim antes que a teu pai e a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, e perante o Senhor me tem o quê? Me tem o quê? Alegrado. Olha para quem está do seu lado e fala: escolhe o Senhor, ao invés dos homens. Deixa eu trazer para coisas práticas. Posso, amados? Vamos falar com os jovens agora, que teve esse assunto também de manhã. Eu quero ver, vocês jovens, principalmente as da nossa igreja ali, 4 jovens bonitos. É a Mari que está ali? Uau, já está aí no Data Show. Amém. Que são todas bonitas, graças a Deus, né? E de verdade mesmo, graças a Deus. Não se preocupe com os outros. Não se preocupe que vão falar: mas você não sei o que, você não faz não sei o que, você não faz não sei o que, você não faz não sei o que, né? Irmão, nunca vi escolta e coisa para guardar camelô, coisa que não tem valor. Eu sempre vi escolta e guarda para guardar joia. Amém? Por que eu não faço um monte de coisa? Porque eu sou guardada para o Senhor. Eu tenho valor. Se os outros não querem ter, que Deus te dê graça, você vai conhecer. Amém, amados? Amém, amadas? Em nome de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? É mais importante ser aceito por Deus do que pelos outros. Quem aqui ainda convive com todo mundo que estudou com você no primeiro grau? Primeiro grau é meu tempo, então vai, tá. Só está mais jovem. No ensino fundamental, no ensino médio, quem ainda convive com todo mundo? Ninguém convive. Quem convive com basicamente todas as pessoas diferentes? Aí, então podem ficar tranquilos, com Deus você vai conviver a vida inteira. Amém, amados? Cabe a mim agradar a homens ou agradar a Deus. Eu vou me alegrar diante do... Escolha a sua alegria ser o Senhor, porque o Senhor é eterno, o Senhor é Espírito. Se eu for me alegrar com as coisas desse mundo, eu vou me alegrar um dia e ficar triste no outro, eu vou me alegrar um dia e ficar triste no outro. Quando eu escolho a minha alegria no Senhor, eu sempre tenho acesso a algo que é imutável. Aí a pessoa fica diferente. Jesus, ele falava: meu alimento é fazer a obra do meu Pai, só faço o que eu vejo meu Pai fazer, só falo o que eu vejo meu Pai falar. Vocês estão aqui comigo, amados? Fazer a obra do meu Pai é o que, né? Era o que enchia Jesus, era o alimento que ele mesmo falava. Eu vim para desfazer as obras do diabo. Esse era o trabalho que ele vinha fazer, para pregar as boas novas. Por que está falando isso? Porque depois a Bíblia fala que ele foi ungido com óleo de alegria mais que a todos os seus irmãos. É a mesma unção que nós temos, em nome de Jesus. Então olha para quem está do seu lado e fala: se alegre no Senhor. E é verdade, você que já entende isso, já amadureceu nisso, você chega diante da presença de Deus e tudo muda, não é assim? Você fica na expectativa: vou na igreja, vou adorar a Deus. É claro, no seu quarto também, no seu íntimo, é uma delícia. Vamos ministrar depois sobre quarto, essas coisas no futuro, assim, de novo. Senti hoje do Senhor, por causa de uma palavra que foi falada aqui. Eu gosto muito dessas questões, né, de usar assim cenários, né, e provavelmente vou dar sequência nas séries nisso, mas escolha fazer diante de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, em todas as situações. Se você tiver essa postura de consciência da onipresença de Deus, tudo muda. Vai. Pode passar, por favor. Ok. Disse, porém, Davi a Mical. Leia comigo. De novo, mesmo texto. Tem diversas lições do texto. Vai. Perante o Senhor... sobre Israel, perante o Senhor me tenho
alegrado. Davi escolhe se alegrar diante do Senhor, não se defender nem se ofender. Não se defender nem se ofender. Não se defender nem se ofender. Amém, amados? Olha que coisa interessante quando a gente pensa nisso. Ao invés de ele apresentar uma defesa, ao invés de ele ficar dodóizinho, ai, porque me falaram isso, ai, porque aquilo, ai, porque eu cheguei em casa, pastor, o culto foi uma bênção, aí já veio Satanás no corpo do fulano e falou meu baixo para mim. Ai, pastor, que eu voltei para casa, minha mãe ficou endemoniada e já veio gritando comigo, daí eu já falei, arreda-te de mim, Satanás. Já arranja uma confusão, irmãos. Olha para quem está do seu lado e fala, não se defenda. Olha para outra pessoa e fala, não se ofenda. Se ofender é a pior coisa que tem, de verdade mesmo, você tomar aquilo como pessoal. Porque se eu ficar ofendido com alguém, eu não tenho como orar por aquela pessoa. Eu não tenho como amar aquela pessoa, não tenho como salvar aquela pessoa. E aí eu começo a me fazer como, perdão, mas como o próprio lado negro da força, como o próprio Satanás. Porque ele não tem amor. Quem é pai ou mãe aqui? Quem é pai ou mãe, seu filho já te decepcionou? Já fez uma coisa ruim, já falou alguma coisa. O Jojo tem mania às vezes de falar agora, não te amo. Eu falei, eu te amo, cara. Você não vai fazer nada que vai mudar porque eu te amo. Agora, se você tem feridas e se ofende, aí é por isso que você vê as coisas que a gente vê hoje. Um pai que não fala com o filho. Por causa de outras coisas, ofende. Quem está aqui comigo? Uma das armas de Satanás, colocar ofensa no meio do povo. A Bíblia fala que a gente está morto. Olha para quem está do lado e fala, morto não se ofende. Quem já foi no enterro? Que na cultura brasileira tem enterro, funeral, a pessoa fica um tempão se você estiver assistindo de outro lugar, não é assim, amados? Alguém já viu um morto reclamar da roupa? Alguém já viu ou não? Sim ou não? Alguém já viu um morto não se ofende? Olha para quem está do lado e fala, você já morreu? Ou não? Você ainda está se ofendendo, sinal que você está vivo. Aí a Bíblia fala, crucifica aí. Eu pego meu homem e me esmurro. Davi não fala nada para Mical. Davi só fala assim, ó, porém, perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tem o quê? Me tem o quê? Me tem o quê? Me tem o quê? Me alegrado. Porque se se ofende, fica tristinho, porque você está vivo ainda. Se se ofende, fica tristinho ainda, porque você não está se alegrando no Senhor, você está se alegrando querendo buscar alegria nas coisas das pessoas. O homem é falho, as pessoas vão te desapontar, vão te decepcionar. Ai, pastor, nada a ver. Você se decepciona com você mesmo, irmão. Irmã, sim ou não? Você acha que não vai decepcionar os outros? Olha para quem está do seu lado e fala, tira essa expectativa. Todos decaíram da glória e necessitam, amém, amados, de que Deus faça algo. Todos nós necessitamos. Davi não ficou dodóizinho, não quis nada disso. Ele falou, eu escolhi me alegrar em quem? Em quem? Senhor, você vai ver depois a história de Davi, mesmo com coisa que ele faz ruim, com o erro que dá dele, ele sempre escolhe andar com Deus. Ele fala, Deus faz as coisas. Um período da história, ele dá um ruim, comete um assassinato, faz algo terrível, o filho dele morre, não tem conversa, porque aqui se planta, aqui se colhe, de Deus não se zomba, está lá no Novo Testamento, mas no momento em que ele não tem mais o que fazer, ele levanta, sacode e ó, segue a vida. Vocês estão aqui comigo, amados? Olha para quem está ao seu lado e fala, pare de ficar ofendido. Olha para o outro e fala, para de choramingar. Fala, você já foi comprado por um preço alto. Amém, amados? Você não é mais seu, você é de Deus. Até a criança concordou comigo ali. E a Bíblia fala, dos lábios dos pequeninos vem o perfeito louvor. Estava concordando já com o pastor. Isso sim. Amém, vamos lá, próximo. Ok. Mical significa semelhante a Deus, no original. Davi fala uma declaração que é uma das que eu mais gosto, assim, em todo sentido, principalmente dessa ministração que eu preciso explicar para vocês. Davi teve um encontro com Deus. Davi teve algo poderoso que aconteceu de Deus com a vida dele. Quem pode dizer amém? Amém? E olha o que fala ali, ó. Ainda mais, olha o que ele fala assim, ó. Eu me alegrarei diante do Senhor. Aí Mical tinha falado um argumento para ele. Qual que é? Olha como você vai se parecer diante dos homens. Olha o que os outros vão pensar. Olha o que as servas, porque as servas lá naquele sentido, me perdoem mulheres, mas naquela época da Bíblia também a mulher não era nem contada, tinha diversas questões. Amém, amados? Dentro de um cenário que tinha. Jesus mudou tudo isso. Foi um dos que mais ministrou as mulheres, mais trouxe as mulheres, graças a Deus. Quer empoderar as mulheres, apresente Jesus para elas. Amém, amadas? Amém, amadas? Né? Que é o que Deus
Deus faz coisas maravilhosas, usou as mulheres e usa no decorrer da história. Mas olha que coisa interessante, ela começa, Mical, a falar isso, essa serva, as servas, o que elas vão pensar? Aí Davi fala assim, ó, deixa eu te contar uma coisa, Mical, você estava na janela, você não estava entendendo o que estava acontecendo, mas Deus me escolheu e nele eu vou me alegrar. E aí ele faz uma declaração a partir dele. Se ela achava que a imagem dele era o que ele estava se preocupando, se estava preocupando com as coisas que iam acontecer, olha o que olha o que Davi fala, ainda mais me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Deixa eu te falar uma coisa aqui, depois você tem um encontro com Deus, você descobre quem você é, e você vê que você não podia fazer nada por conta própria, que não tem o que fazer, e que Ele faz tudo na sua vida. Pastor, como é que você explica as coisas que acontecem na igreja, Deus mover, as ministrações, as coisas que acontecem? Eu explico da seguinte forma, quando eu entro na presença do Senhor, eu me humilho, e me farei cada vez mais desprezível a mim mesmo. Vocês estão aqui comigo, amados? Porque a Bíblia fala que o humilde será exaltado, porém o altivo, o soberbo será abatido. Diante da presença, quem tem um encontro com Deus, se coloca diante dele, se humilha diante dele. Vocês estão aqui comigo? Sim ou não? É a minha postura de me humilhar, de me colocar. Com Davi isso acontece de uma forma poderosa, e ele fala assim, o que ele está falando é assim, quanto mais eu me colocar para baixo, nessa relação vertical com Ele, mais o meu alcance vai acontecer para cá. Vocês estão aqui comigo, amados? Quanto mais eu agrado a Deus, mais acesso eu tenho às coisas dos homens. Quanto mais eu busco agradar aos homens, mais longe eu saio daquilo que eu tenho que acessar a Deus. Vocês estão aqui comigo, amados? Vamos pensar na cruz, no cenário da cruz, podemos ou não? Vou tipificar aqui, Vocês estão aqui comigo, amados? Quanto mais eu ando para cá, vocês estão aqui, amados? Mais eu fico longe daquilo que é vertical. Quanto mais eu entro aqui para baixo, mais eu estou conectado, alinhado com aquilo que é vertical. Quanto mais eu busco as coisas em Deus, quanto mais eu me humilho diante de Deus, eu me coloco aos pés da cruz, no lugar da cruz, mais eu tenho das coisas espirituais. Quanto mais eu vou para o lado querendo agradar homens, querendo agradar pessoas, cabe a mim agradar a homem ou a Deus. Eu tenho que, na presença de Deus, me humilhar. É isso que faz a presença vir, é isso que faz as coisas acontecer. Davi decide não se fazer igual a Deus, porque Mical já estava querendo decidir como é que fazia as coisas com Deus, como é que as coisas deveriam interferir. Nós não somos assim em nome de Jesus. Nós temos que buscar agradar o Senhor, me colocar na presença do Senhor. Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui que eu tenho tempo. Posso ou não? Mical aconteceu algo com ela. O que aconteceu com ela? Não teve mais filho. Aqui tem um cenário muito interessante. Posso falar rapidamente ou não? Mical era descendente de Saul. Davi não poderia ter descendência juntos com Saul, porque a luz não mistura com as trevas. Ok? Eu nem vou falar do cenário de Mical. E ok, quem sabe alguém está me falando, mas você entende o cenário, como é que Mical veio? Eu entendo tudo como Mical veio. Mical veio por causa de uma questão política, porque Davi precisava ficar bem com uma tribo quando as coisas aconteceram. Eu entendo que ela foi tirada do próprio marido, tem diversas outras situações, eu não quero entrar nisso, mas eu quero explicar algo aqui com vocês. Posso ou não? Posso ou não? Pode ser que o Senhor tenha amaldiçoado Mical, e ela nunca mais teve filhos, e existe essa possibilidade, mas também tem uma outra possibilidade, muito real e muito provável. Posso explicar ou não? Quem gostaria de saber? Quem gostaria de saber? Mical significa o quê? Semelhante a Deus. Davi era o marido dela, muito provavelmente ela nunca mais teve filho, porque Davi nunca mais se deitou com ela. Posso te falar o que você tem que fazer? Não se deite, não tenha comunhão, não tenha intimidade com as coisas desse mundo. Não tenha intimidade com quem está lá na janela, não tenha intimidade com quem quer parecer mais para os outros do que realmente é. Quem está me entendendo aqui? Davi fala, não, deixa eu explicar uma coisa, Mical, não serei semelhante a Deus, eu vou me humilhar para que o Senhor possa me exaltar. É o que ele fala. Ele falou das servas que você está. Ele tá falando assim para Mical, explicando para Mical, deixa eu te contar uma coisa. Tudo que aconteceu na minha vida. Hoje eu sou o rei de Israel. Hoje eu sou o homem mais poderoso de Israel. Hoje eu tenho todos os meus inimigos debaixo dos meus pés. Hoje eu tenho a arca da presença do Senhor trazida para a cidade de Davi, que depois se chama cidade de paz, que é Jerusalém. Hoje eu estou, é que talvez você não entenda, mas tem um pedaço de terra no mundo que desde que o mundo é mundo tem guerra para dominar aquele espaço. Vocês estão aqui comigo, amados? E não acho que hoje tem guerra e coisa naquela região, era uma época tensa. Antigamente morava gigante naquela região. Amém, amados? E Davi, ele fala assim, então deixa eu te contar uma coisa, Mical, de todas as coisas que aconteceram de aparecer perante homens, de coisas na história, eu estou no lugar, vocês estão aqui, amados? Na terra prometida conquistei o monte do Senhor. Vocês estão aqui, amados?
a cidade que se chama pelo meu nome, mas eu não sou maior que Deus. Eu sei quem me trouxe de trás das malhadas, eu sei quem me ajudou a vencer o gigante, eu sei quem fez as coisas na minha vida, e deixa eu te contar, da janela a gente não tem como entender. Agora na presença eu vou me humilhar, e eu sei que se eu fizer diante de Deus, eu alcanço lugares em Deus, que Deus, vocês estão aqui, amados? A ver adorador, sabia de todas essas coisas, já entendia dessas coisas, né? Fora todas as outras coisas, como ele está vestido e outro cenário. Eu consegui me fazer entender aqui? Quando eu tenho um encontro com Deus, eu reforço que a coisa mais importante é a minha postura perante Ele. Na hora de tomar decisão, olha para quem está do seu lado e fala, sem soberba. Deus fez as coisas na sua vida, você volta e se humilha. Deus fez as coisas na sua vida, faz igual o leproso, está curado, volta e coloca a cara no pé de Jesus e fala, obrigado, em tudo dou graças. Eu me alegro com tudo que o Senhor faz. Cada vez que Ele faz, eu lembro que eu tenho que ir cara no chão, em nome de Jesus. Cara no chão, vai, ok. Amo isso aqui. O que Davi faz? Então ele participa de algo ele tem uma grande vitória de trazer a arca, das coisas acontecerem, a presença de Deus está restabelecida ao Israel, o que fez Israel passar, fazer todas as coisas, ter a vitória. E tendo Davi, vamos lá para Crônicas 16, 2, e tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas que ele colocou lá, apresentou diante da arca, o que ele fez? Abençoou quem? O povo em nome do Senhor. Olha para quem está do seu lado, fala, quem é abençoado, decide abençoar, amém? Davi abençoou todo o povo em nome do Senhor. Ele foi abençoado com a presença, estava sentindo abençoado, só que é interessante que antes de voltar para sua casa, ele quis abençoar o povo, mas deixa eu explicar aqui esse cenário, por que você está falando isso, pastor? Abençoou o povo em nome do Senhor, e o que ele fez? Repartiu a todos em Israel, tanto homens como a mulheres, a cada um bolo, um pão e um pedaço de carne e passas, amém, amados? Por que você está falando dessas questões, pastor? Davi escolheu ter comunhão com aquilo. Ele trouxe a presença de Deus. Todo mundo participou efetivamente do sacrifício de todas as coisas? Não, foram os levitas e os sacerdotes. Só que Davi falou uma coisa aqui, a presença de Deus está aqui, eu não posso deixar ela só com a gente. Então nós vamos ter comunhão, ceiar, comer, de todas essas coisas aqui, são todos elementos bíblicos, né? De manhã eu dei umas chaves, não vou falar agora também, porque está na internet. Um dia eu ministro no futuro em outras coisas, em outras questões, mas quando você pega esses elementos aqui, você fala, meu Deus, Davi era a sombra das coisas que podia acontecer, amém, amados? Um bolo de pão, um pedaço de carne e passas, que delícia, esse é o Davi, é uma sombra da ceia do Senhor, com todos os elementos em si, mas não na sua essência, por causa que Davi não podia fazer algumas coisas, mas amém, vou até aqui, mas deixa eu te contar, Davi faz coisas que a gente nem imagina. Mas o cerne aqui dessa mensagem é, eu sou abençoado, ele faz assim, aquilo que ele trouxe, que a bênção está com ele abençoou o quê? O povo, e no momento dele abençoar o povo, ele falou assim, agora eu vou comer com vocês tudo isso aqui, ou seja, tudo que eu estou participando dos holocaustos, das coisas que foram queimadas agora, nós vamos partilhar junto. O Senhor vai fazer, minha decisão quando eu sou abençoado por Deus, quando eu tenho encontro com Deus, é partilhar daquilo que o Senhor fez na minha vida com os outros. É por isso que nós fazemos, por isso que nós ceiamos, e abençoou o Senhor o pão e o suco, e repartiu, e deu graças, amém? No mesmo cenário, e fazer isso em memória de mim até que eu venha, amém? Na mesma figura, e ok, por que tudo isso é importante, pastor? Nós vemos Davi não atacando, nós vemos Davi não julgando, nós vemos Davi abençoando, nós vemos Davi explicando as coisas, ministrando realmente, decidindo se alegrar no Senhor. Nós vemos Davi falando, eu vou me humilhar na presença de Deus. E o que é importante isso? Quando nós decidimos por Deus, as coisas começam a mover na nossa vida. Olha o que Davi faz. 2 Samuel 7, 1 e 2. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. O que é interessante de Davi? Ele é tão grato a Deus, que ele não consegue viver uma situação e não querer que Deus viva algo melhor. De verdade mesmo, ele fala, a presença está aqui, como é que eu posso habitar num palácio, como é que Deus pode ter me colocado nessa situação, e o meu Deus está vivendo nessas coisas, são certas coisas que, vocês estão aqui comigo, amados? Como disse o próprio Jesus, zelo pela tua casa me consome, é o mesmo Espírito que está dentro dele, meu Deus, vocês estão aqui, amados? A habitação do meu Deus não pode ser para essa coisa. Davi chama um profeta, porque deixa eu contar uma coisa para você, Davi era rei, Davi era
tinha funções sacerdotais que ele fazia, coisas que ninguém fazia, instituiu turnos, colocou todas as coisas, né, no tabernáculo de Davi, que a gente fala ali, né, na tenda que ele colocou a arca, mas ele consultava os profetas, que na multidão de conselhos da sabedoria, essa mensagem é para aqueles que gostam de andar sozinho, fala que não precisa, Deus fala comigo, eu só preciso de Deus. Querido, se até Jesus usou gente para andar com ele, cuidado, hein, querendo andar sozinho, amém? Quem anda sozinho busca a solidão, busca seus próprios interesses e insurge contra a verdadeira sabedoria, é um provérbio, estou citando a Bíblia. Olha para quem está do seu lado e fala, você não foi feito para andar sozinho, amém, amados? Está vendo, Reinaldo? É bom que o homem ande só. Estou te ajudando, Reinaldo, estou sendo profético, se te imitar pode botar a sua vida. Se o Reinaldo começou a namorar, comece a pensar na vinda do Senhor, hein? Muita coisa já aconteceu aqui. Estou brincando, Reinaldo, em nome de Jesus. Eu sonhei que um dia o Reinaldo ia vir me falar que estava querendo orar com alguém. O Reinaldo já orou com minha irmã aqui muitos anos atrás. É verdade, ok, glória a Deus, vai. Ele decidiu, ok, ótimo, vai, leia o texto que acontece aí. Eu vou acabar agora nessa ministração. Ele decidiu fazer uma casa para o Senhor. Posso contar para vocês o final da história? Ele decide fazer uma casa para Deus. Ele consulta o profeta Natan fala assim, faz tudo conforme o teu coração está falando. Quer fazer as coisas para Deus? Faça. Na mesma noite, Deus vem e fala para Natan, pode voltar lá e falar para Davi que ele não vai fazer. Ele não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é um descendente dele. Amém, amados? É claro que você entende a história, ele deixa o templo de Salomão e todas essas coisas. Isso é muito lindo a gente pensar nesse ensejo, nesse cenário. Mas o que Deus está falando é a coisa mais profunda aqui. Vocês estão aqui comigo, amados? Quem decide agradar a Deus, quem decide depois ter um encontro com a presença de Deus, se comportar conforme aquilo que Deus tinha para fazer, olha o que Deus fala, ele fala para Davi. Então ele fala para Davi, então agora eu vou cuidar da tua casa, e eu vou te dar descendência. Quando eu escolho fazer as coisas por Deus, Deus escolhe, quando eu decido por Deus, Ele decide por mim. É muito melhor. Qual o salmo que eu abri? Em vão vigia a sentinela, se não guarda o Senhor. Olha que coisa maravilhosa acontece com Davi. Ele é tão preocupado com a casa de Deus, com a descendência, de continuidade de Deus. Casa fala de continuidade, amém, amados? Tenda, lugar de habitação. Que olha o que Deus fala para ele. Ele fala, então eu vou te dar um descendente, e este edificará. Ele fala, estabelecerei a sua casa para sempre, e esse edificará uma casa ao meu nome. Leia comigo esse texto que daí eu vou acabar o culto. Coloque-se de pé em nome de Jesus, vai. Você crê que está acabando em nome de Jesus, mas está mesmo. E este edificará uma casa ao meu, e eu estabelecerei para o trono do seu reino, e eu lhe serei por pai, e ele me será por, eu lhe serei por pai, e ele me será por, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, com açoites dos filhos dos homens. Ok, por que você está falando isso, pastor? Ele começa a falar de uma sequência de como as coisas vão acontecer. Por que você está falando isso, pastor? Estou falando por uma coisa muito simples. Decisões quando eu ando com Deus. Decisões depois de ter encontrado com Deus. Vocês estão comigo aqui, amados? O que é interessante de todo esse cenário? Deus começa a falar para Davi assim, Davi, porque você optou pela minha casa, porque você buscou a minha casa, agora eu vou cuidar da tua casa. Aí ele fala, de ti eu vou te dar um descendente, e esse descendente vai edificar uma casa para mim. É o que ele está falando, ó, o filho, esse que vai edificar o que? Uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei ele para quando? Por quanto tempo? Para sempre. Por que você está falando dessas coisas, pastor? Deixa eu explicar aqui para vocês o cenário. Deus está falando, Davi, de você, ele é raiz de Davi, né? Tanto por pai quanto por mãe. Jesus é raiz de Davi, amém, amados? Saiu de Davi todas essas coisas. Por que você está falando isso, pastor? Porque quando Deus fala desse descendente, ele está falando do próprio Jesus Cristo. Então ele está dizendo assim, ó, por causa do seu comportamento, da sua opção, da decisão do seu coração, eu vou dar continuidade da sua casa para sempre, para sempre. Por que você está falando isso, pastor? Porque em um determinado momento da história, o homem começou a andar e a achar que Deus habitava numa estrutura, e Deus vinha e visitava uma estrutura, mas ele fala, não posso morar em casa feitas por mãos o quê? O que Deus fala? Não posso habitar por casa feita por mãos humanas, por casas feitas por mãos humanas. Com o que Davi trouxe a arca da aliança? Você fala um carro de bois na primeira vez. Com o que ele trouxe a arca da aliança na primeira vez? Carro de bois, um novo carro de bois. Depois o Salomão, e não estou falando, mas entenda aqui, fez um palácio, um lugar bonito para Deus, um lugar imponente e outras coisas, mas Deus não habita em tendas feitas por mãos. Deus não habita em tendas feitas por mãos
humanas. E o homem entrou nesse ciclo de achar que é um lugar de habitação de Deus, que achar que é um lugar que é outras coisas, de uma religião. A arca nem estava lá e eles estavam lá fingindo que estavam prestando culto, fazendo as coisas porque tinha o templo, mas não tinha a presença. Vocês estão aqui comigo, amados? E Deus não habita em tendas feitas por mãos. Deus não habita em tendas feitas por mãos humanas. E este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Por que você está falando isso, pastor? Tem um templo que homem nenhum meteu a mão para fazer. E eis que o anjo aparece para Maria e diz: bendita és entre as mulheres. Agraciada é, o Senhor te escolheu. Bendita depois Isabel que profetiza sobre ela. Bendita entre as mulheres o seu fruto. Amém, amados? Aí Deus faz um templo. Ele faz o templo. Que nasce. Vocês estão aqui comigo, amados? Mas que tem que reinar. O reinado já foi perdido, porque o príncipe desse mundo estava governando. Vocês estão aqui comigo, amados? Mas ele vem nesse mundo sem nenhum pecado. Porque Deus não pode habitar num templo feito por mãos humanas. Por isso mesmo, ele mesmo, de novo, põe a mão e manda o segundo Adão. Vocês estão aqui comigo, amados? E fala: esse eu formo do vento da minha... eu mesmo vou formar. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu pego esse óvulo, aqui não é espermatozoide nenhum que vai dar o destino. Aqui sou eu, o próprio Deus, o Espírito Santo te cobrirá. Aí esse templo vivo chega um dia diante do templo e fala assim, ó: podem destruir esse templo, e eu em 3 dias o edificar. Vocês estão aqui comigo, amados? Está falando assim, ó: vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui no mundo espiritual. Vocês estão achando que Deus está habitando aí, mas Deus aqui fora, nesse lugar, mas Deus quer habitar aí, ó, dentro do seu coração. Vocês estão aqui comigo, amados? Ele não quer habitar em tenda feita por uma humana, só que Deus é santo. Deus é o quê? Santo. Deus pode com pecado? Não pode, não tem como com pecado me aproximar de... Sem santidade ninguém verá a Deus. Aí Jesus fala assim: então deixa eu contar uma coisa para vocês. Espírito de religião, espírito desse mundo, Satanás, seus demônios, destrói esse templo aqui, ó. E em 3 dias eu o edificarei. Satanás só sabe roubar, matar e destruir. Então você conhece toda a história. E ele morre. Só que ele morre, o salário do pecado é a... O salário do pecado é a... O salário do pecado é a... O salário do pecado é o quê? A morte. Deus já tinha falado: certamente se comer desse fruto, morrerás. Vocês estão aqui comigo, amados? Jesus escolheu não comer de nenhum fruto, a não ser da vontade do Pai. Se possível, passa de mim esse cálice, mas eu prefiro que seja feita a tua vontade. Quem está me entendendo aqui? E quando ele faz isso, querido, ele morre e fica 3 dias, mas depois de 3 dias... eles aparecem lá para ver onde é que está Jesus, e se cumpre a palavra: e este edificará uma casa ao meu nome. E ele fala: eu voltei. Só que agora esse corpo aqui pode ter habitação do Espírito Santo para sempre. Agora esse corpo aqui físico está conectado com o mundo espiritual. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Esse corpo pode ir lá para o céu e habitar à destra de Deus. Por que isso é importante para entender, pastor? Porque Jesus edificou uma casa permanente para Deus. Ele soprou nos seus discípulos, o Espírito Santo falou: espere até que ele venha. Vocês estão aqui? E agora nós podemos ter Deus habitando dentro de nós. Agora nós podemos carregar a glória, a presença, nos alegrar. Eu estou me entendendo aqui? E quanto mais eu me humilho, quanto mais eu me coloco à disposição, mais Deus pode fazer na minha vida. Por que está falando isso, pastor? Literalmente isso, amados. Como o profeta falou hoje de manhã, nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência natural. Ela é breve. Jesus entendia tanto isso que ele não temeu nem a morte. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu sou um ser espiritual. Se me levar sem legalidade, eu voltarei. Por que ele está falando isso? Porque a mesma esperança nossa. Se um dia eu for recolhido ou tiver que enfrentar a morte, eu sei que eu vou voltar. E haverá a ressurreição. Doutrina da ressurreição é princípio elementar da fé de Cristo Jesus. Uma vez que o Espírito está comigo, eterno, nunca mais. Vocês estão aqui comigo, amados? Vamos orar em nome de Jesus? Como eu me comporto diante da presença de Deus, me humilhando na presença de Deus, para que Ele possa fazer pela minha casa, pela minha continuidade, para que Ele continue a manifestar a glória dEle, para que eu direcione o meu coração para aquilo que é mais importante, com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. É o que a Bíblia fala, é o resumo da lei dos profetas: ama ao teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a...
E nisso estão cumpridas todas as leis e os profetas. E Jesus fala: um novo mandamento vos dou, ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Entregando sua vida uns pelos outros. Vamos orar? 2 orações. Quem sabe está me assistindo aqui pela internet, deixa eu falar com você. A coisa mais importante que a gente pode fazer é entregar a nossa vida para Jesus. A coisa mais importante que a gente pode fazer. Como é que eu faço isso, pastor? Simplesmente fazendo uma oração. Repete comigo, igreja, se você está aqui pela primeira vez também, coloca a mão no seu coração e repete uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero nesse momento me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Glórias a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, depois do culto, deixa a gente conhecer aqui ao lado, aqui, né? Te dar um café, um suco. Se você está me assistindo pela internet, entregou sua vida para Jesus, ficou até o final da ministração, procura uma igreja próxima da sua casa que pregue a Bíblia, vai lá. Procura uma igreja Bola de Neve. Se não tiver uma igreja próxima da sua casa que pregue a palavra, vai lá, fala com os pastores, fala assim: tem Jesus, precisa congregar, precisa ser discipulado. Amém, amados? Você que está aqui, quem sabe está desviado da sua igreja, volta lá para a sua igreja, conversa com seus pastores. Ou não, pastor, nunca fui em outra igreja, quero estar aqui de novo. Deixa a gente conhecer, vamos estar juntos em nome de Jesus. Amém, amados? Nem todo mundo é da nossa igreja de Bola de Neve, eu tenho essa convicção, só os mais bonitos. Olha para quem está do seu lado e fala: por isso que eu sou daqui. Até porque a gente apaga a luz, daí você fica até mais bonito mesmo. Ajuda assim nesse ambiente. Brincando. Vamos orar? Quero orar por mais 3 coisas. Um beijo quem está na internet, que Deus te abençoe em nome de Jesus.